passado em Cabo Verde a colaborar num curso que realizou na praia, embora tenha tido tios-avós, que infelizmente já faleceram, que vieram de Cabo Verde, e tenho sobrinhos, enfim, casamentos de sobrinhas minhas com um cabo-verdiano, e, portanto, por outro lado, Cabo Verde tem uma presença muito grande na nossa cidade aqui de Lisboa, que é onde eu vivo e sempre vivi, e fui-o encontrar alguns deles nas instituições de estudo, que são as prisões, e que trazem alguns problemas e que, ao mesmo tempo, permitiram a mim conhecer alguns cabo-verdianos que colaboraram com a associação com que colaboro também. O que eu gostava de agradecer, portanto, o convite, que, como digo, é uma honra para mim estar aqui convosco. Espero que vejam alguma utilidade naquilo que eu vou dizer, mas com certeza que não vou falar de Cabo Verde. Também não vou falar de Portugal, propriamente dito, embora vou falar de uma experiência que vivo, que sinto a partir da minha posição aqui de Lisboa. E esta posição é de alguém que, há 15 anos para cá, se tornou ativista, como se diz. Ou seja, muito por razões que têm a ver com as prisões, achei que havia uma oportunidade para uma pessoa como eu, que conhecia o que lá se passava, de dizer que os direitos humanos não estavam a ser respeitados e de os fazer respeitar. Infelizmente, as coisas são mais difíceis do que eu pensava na altura e, por isso mesmo, me pus a pensar que havia alguma coisa de errado no pensamento que eu tinha na altura sobre o que é que seria o desenvolvimento das sociedades modernas. Nomeadamente, a questão de que os direitos humanos, sendo uma conquista da civilização ocidental, por outro lado, estavam a ser cada vez menos respeitados, precisamente pelo Ocidente, e em concreto em Portugal, mas também noutros países. E é um bocadinho nesta perspectiva que vos vou falar um pouco de uma coisa que gostava, enfim, me parece que pode ser útil para nos ajudar a refletir, que é exatamente o financiamento das associações, o financiamento do trabalho associativo, numa perspectiva larga no tempo. Se começarmos, eu vou falar-vos disso e depois vou-vos fazer uma proposta concreta. Eu vou falar do século XIX, de como é que os movimentos operários no Ocidente se organizaram e desenvolveram um conjunto de trabalhos que hoje foram utilizados e que hoje são utilizados, como a segurança social, por exemplo, o acesso à saúde, que hoje são utilizados pelo Estado. Depois, o que aconteceu a seguir aos anos 80, a seguir à crise de 73, a crise do petróleo, que transformou o mundo num mundo em que a sociedade civil, precisamente, passou a ser chamada a colaborar com o Estado para intervir nas questões sociais e, finalmente, a crise em que estamos hoje envolvidos, uma crise que é profundíssima, que é civilizacional, é uma crise financeira, mas também é uma crise de cultura, como foi aqui muito bem dito e eu gostei de ouvir, é uma crise de ética, é uma crise moral, é uma crise de atitudes e parece-me que nós temos que mudar de paradigma, digamos assim, como se costuma dizer, ou seja, mudar a maneira como entendemos a nossa colaboração enquanto sociedade civil, que é desse ponto de vista que eu me coloco. Eu nunca tive partidos, nem em Portugal, e muito menos evidentemente em Cabo Verde, mas o meu partido, digamos assim, é a possibilidade da sociedade civil se organizar, de ser livre, de ser independente, de poder falar livremente, que é uma tarefa muitíssimo mais pesada do que aquilo que eu pensaria e que eu pensei quando comecei a trabalhar nas associações cívicas e que agora vos trago, então, portanto, enfim, uma reflexão sobre essa experiência. Para acabar a fazer uma proposta concreta, que é uma proposta política, que é uma proposta politizada, que é o rendimento básico incondicional, que é uma proposta que me parece muito interessante. No fim vou dizer exatamente porquê, embora também não tenho tempo, evidentemente, de desenvolver e nada, também é o seu objetivo. Passando para o século XIX, nós hoje conhecemos bem o movimento operário, aquilo que se chama de movimento operário. O movimento dos trabalhadores industriais, que se organizou em cidades autênticas, como, por exemplo, nós temos aqui o exemplo do Barreiro, que foi o Barreiro. Noutras cidades, noutros países mais industrializados, isto é uma prática muito corrente, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em França, em que os empreendedores, os industriais, organizavam para os seus trabalhadores cidades autênticas, onde as pessoas viviam, e já havia nesse problema da dívida, também já se colocava, que era a dívida dos operários à fazenda, ao merceeiro, que era, por sua vez, o próprio patrão,
que era uma maneira de, como também o facto dos operários não pagarem renda ou pagarem uma renda muito baixa ao patrão industrial, e que isso era uma maneira de conseguir que aquela mão de obra ficasse à volta das indústrias. E, com base nisto, para bem e para mal, foram desenvolvidos um conjunto de estratégias de solidariedade entre os operários, com alguma autonomia, com cada vez mais autonomia, precisamente para ficarem diferentes, para poderem ser mais livres do que estarem cercados pelas propriedades do patrão. Evidentemente que há aqui, então, três estratégias. A estratégia de nós nos deixarmos ficar com o patrão, uma era de cogestão, como se dizia, a cooperação significa encontrar formas cooperativas em que não havia patrão propriamente dito, o que eram os cooperadores, eram os trabalhadores que se reuniam para cooperar e para fazer a sua atividade, e outra era a autonomia do movimento operário, em que eles próprios encontravam as suas associações, resolviam os financiamentos das suas necessidades sociais através de fundos de greve, por exemplo, mas também através de fundos que serviam para a previdência, da saúde, para as reformas, etc. Esse desenvolvimento foi muito forte também em Portugal, principalmente no final do século XIX e no princípio do século XX. As duas guerras mundiais, evidentemente, transformaram o mundo noutra coisa, e quando, no seguimento e no fim da Segunda Guerra Mundial, o que devemos desenvolver nos países desenvolvidos, nos países mais avançados, foi a apropriação do Estado, um compromisso político do Estado com o movimento operário, por razões que têm muito a ver com a Guerra Fria, mas estou a falar na Europa, mas também nos Estados Unidos, e que era o seguinte: vocês operários não vão colaborar com a Revolução Soviética, vocês operários não vão colaborar com os comunistas, e nós, em contrapartida, nós, o Estado, nós, os empresários, vamos organizar um Estado tripartido, um Estado que organiza a concertação social entre patrões, o Estado e os trabalhadores, e uma das coisas que nós vamos dar-vos é uma segurança social. A garantia de que vocês e os vossos filhos podem viver tranquilamente, independentemente das conjunturas do mercado, porque nós vamos tratar disso com uma política social bem definida. E foi isso que aconteceu ao welfare state. Agora, o problema é que, chegando aos anos 80, o welfare state entrou em crise. Ou seja, por um lado, a União Soviética cada vez tinha menos influência, criava menos terror político, digamos assim, no Ocidente, e por outro lado, as custas, como dizem hoje, os custos do Estado Social revelaram-se muitíssimo grandes. E, portanto, o que temos vivido nos últimos 30 anos é uma tentativa nos países desenvolvidos de encontrar uma solução de compromisso, que nos Estados Unidos já foi muito longe, ou seja, nos Estados Unidos, como já ouviram-se dizer, com certeza, há uma parte importante da população nem sequer acesso a dentista tem, simplesmente. Portanto, os problemas de saúde são muito graves. Na Europa, as coisas vão um pouco no mesmo sítio, embora com alguma diferença no tempo. E, portanto, o que nós temos, entretanto, a partir dos anos 70, a partir dos anos 80, sobretudo, é também uma mudança de política de financiamento, ou seja, o financiamento que era autofinanciamento no tempo do movimento operário, passou a ser financiamento do Estado, e, a partir de determinada altura, o que acontece é que o Estado, para se tornar mais pequeno, começou a pedir às chamadas ONGs, organizações não governamentais, às associações, à sociedade civil, para cumprir as próprias funções do Estado, nomeadamente em termos sociais, nomeadamente em termos de acompanhamento das crianças, dos velhinhos, da caridade de uma maneira geral, mas também ao nível da saúde e ao nível das escolas, o que, por outro lado, se tornou em parte, como sabem também, uma oportunidade de negócio para grandes empresas para intervirem no campo. E, portanto, estamos numa situação em que uma parte importante do trabalho cívico é feito através de associações que, por sua vez, dependem do financiamento do Estado. São associações que se profissionalizaram, como foi dito aqui, muito bem, a ter os técnicos para corresponder às necessidades do Estado, para corresponder aos vários projetos, e estão sempre dependentes dos projetos, porque as pessoas, os funcionários, os trabalhadores sociais, que funcionam como ligação entre o Estado e a sociedade civil, estão efetivamente dependentes do financiamento do Estado, que, entretanto, também muda com alguma frequência, de acordo com as políticas, as orientações do partido, etc. Do partido que está no governo em cada altura. O que significa, evidentemente, dependências políticas terríveis. Não é só em Cabo Verde, é com certeza também em Portugal, e é com certeza em todos os países, mesmo os países mais ricos.
nos países mais ricos, associações internacionais, como lembrar da Transparência Internacional ou da Amnistia Internacional, dependem, evidentemente, dos fundos que têm, e quando esses fundos não são diversificados, quando há necessidade dessas instituições tomarem posições políticas para denunciarem situações muito concretas, têm dificuldades em fazê-lo, não vão os seus sponsors ter problemas ou ter alguma opinião diferente e poderem, portanto, evitar que esses financiamentos corram, pondo para o desemprego um conjunto de pessoas e ostracizando certo tipo de políticas. Ora bem, e é nessa situação em que estamos. Nós estamos a precisar de novas políticas, nós temos uma sociedade cada vez com mais problemas de exclusão. Hoje em dia, em Portugal, reconhece-se uma coisa que já é evidente para os estudiosos, mas hoje já se reconhece publicamente, que há 600 mil pessoas em Portugal que estão envolvidas no desemprego estrutural, quer dizer, nunca mais vão trabalhar na vida, e a pergunta é, 600 mil pessoas, como é que vão viver? 600 mil pessoas e as suas famílias, como é que vão viver? E não há uma resposta para isto, como sabem, ou como saberão, imagino que se estiverem aqui em Portugal e ouvirem o noticiário, todos os dias eles repetem, daqui a 20 anos talvez a gente comece a pensar em ser livres da dívida e em ter alguma possibilidade de financiamento para, nomeadamente, as associações também. Sendo que as associações, concretamente, sobretudo aquelas que não estão próximas do governo da altura, estão evidentemente prejudicadas, fortemente, evidentemente, nas circunstâncias onde há que fazer cortes, como devem calcular. E, portanto, daí, e para acabar, parece-me que estamos numa situação, e esse é o meu ponto, parece-me numa situação em que terá necessariamente de haver, este problema não é português, este problema não é cabo-verdiano, este é um problema internacional, é um problema das políticas internacionais. Estas políticas internacionais, como digo, mudaram nos anos 80 e vão, com certeza, voltar a mudar muito rapidamente, porque é necessário, não é possível manter um Estado, uma situação política como essa que se vive hoje, de haver uma parte importante dos países da Europa que estão simplesmente abandonadas, em que a democracia tem a ver, depende de alguém que manda para lá um Primeiro-Ministro, como aconteceu em Itália, como aconteceu na Grécia, e que, portanto, só não aconteceu em Portugal, porque o Primeiro-Ministro disse logo que cumpria tudo o que eles queriam e mais alguma coisa, e, portanto, estamos numa situação em que a democracia está a falecer e os cidadãos não se sentem também representados na comunidade política. Por outro lado, quem vai para a política muitas vezes vai para fazer carreira, porque de facto a carreira política neste momento em Portugal é das carreiras mais promissoras, se não a única promissora, porque são os únicos que conseguem ver os seus rendimentos aumentados, independentemente de serem legais ou não, ao passo que os outros estão todos a levar por tabela. E portanto está-se a criar uma situação obviamente insustentável, não é sustentável uma democracia em que os representados não se veem nos representantes, e isso evidentemente tem que ter algum tipo de solução. Não é uma solução, evidentemente, mas uma proposta que me parece bastante interessante para refletirmos sobre o que é que pode ser o futuro é o rendimento básico incondicional. É uma proposta que é muito antiga, é uma proposta que tem pelo menos 60 anos, é uma proposta que é desenvolvida por ativistas do sistema social, profissionais dos sistemas sociais. Dos sistemas sociais estou a falar, por exemplo, de rendimentos de solidariedade, apoios à saúde, apoios à infância, apoios à terceira idade, que são subsídios que nas sociedades evoluídas, e aqui em Portugal existe pouco, mas também existe alguma coisa, nas sociedades evoluídas existem muitos apoios para as mães solteiras, para vários tipos de coisas. E a proposta de muita gente, pelo menos de alguma gente que me parece interessante, é precisamente a ideia de este tipo de serviços que está a ser prestado pelo Estado de uma forma complexa, porque nunca ninguém sabe quando é que recebe. Por exemplo, em Portugal, neste momento, as pessoas que recebem reforma não sabem exatamente que reforma é que vão receber, porque, entretanto, dizem que há um corte aqui, há um corte lá, as pessoas mal sabem fazer contas, as fórmulas são complicadíssimas, ninguém consegue fazer aquilo. E, portanto, a gente recebe aquilo que nos dão. Estamos neste ponto. E, portanto, este tipo de complicação ainda tem outros custos, que tem que ter um conjunto de funcionários, porque as contas são efetivamente feitas. Ninguém duvida que o Estado tem um funcionalismo que sabe fazer contas, e que há computadores que fazem essas contas otimamente. Ninguém duvida disso. O problema é que é preciso uma administração que o faça. Isso tem custos. Os custos acrescidos às despesas sociais, que têm a ver com a administração do sistema social, são custos muitíssimo significativos e são custos que podem ser evitados através de uma regra muito simples, que permitiria que todos os cidadãos, ricos e pobres, doentes e não
doentes, que pudessem receber uma única prestação suficientemente grande para que viverem em dignidade. E isso é uma mudança de paradigma, evidentemente. Trata-se de encontrar em Portugal, só para terem uma ideia, em Portugal... Tem um minuto. Muito bem. Em Portugal, 500 euros de rendimento básico incondicional significaria, 500 euros para cada um dos 10 milhões de portugueses, significaria um terço do PIB. Um terço, dito isto assim, não me parece exagerado, porque ainda faltavam 2 terços para se ocupar com outras coisas, com a saúde, com as empresas, com a atividade económica. E isso seria a possibilidade de financiar uma economia social forte, garantida pelo Estado, que tinha um aspecto importante. É que, do ponto de vista político, ancorava as políticas à sociedade de uma maneira muito clara, e vou acabar assim. No Brasil, não é o rendimento básico incondicional, é uma coisa parecida, que é a Bolsa Família, conseguiu ao Presidente Lula um prestígio de 80% no fim de 2 mandatos. Tem um problema. As pessoas querem mais, como se vê agora na rua. Muito obrigado.